Como levar inovação e inteligência artificial para dentro da sua empresa e resolver problemas de verdade. Deixa seu like, se inscreva no canal, toca a vinheta que eu já vou mostrar uma coisa muito bacana para vocês. Vamos lá! Fala pessoal, Renan Baradel aqui falando. Hoje eu quero bater um papo aí com vocês, mostrar um case, mostrar como resolver um problema dentro da sua empresa. Chega de só conversa, só demonstrativo de ferramenta, que eu tô querendo abrir o jogo e mostrar para vocês como foi o processo de identificar um problema, de como encontrar a ferramenta ideal e como resolver esse problema dentro de uma empresa. Recentemente fui até um cliente, fiz uma reunião, conversamos sobre site, sobre ferramenta de WhatsApp, sobre melhorias da empresa, até que chegou no momento onde essa empresa, né, esse responsável pela empresa, ele mencionou que tinha um software que foi desenvolvido há 5, 10, 20 anos atrás e que estava com um problema e o antigo desenvolvedor não tinha mais o código, não tinha mais as informações daquele software e não dava mais para utilizá-lo. Então eles estavam com todo um processo manual dentro da empresa de utilizar parte do software para fazer alguns cálculos, porém precisava ficar montando um banco de informações, seja num caderno, num formulário, porque depois aquela fórmula, aquele material deveria ser consultado na próxima compra do cliente. Beleza. Fui até a operação dele para entender como que era o funcionamento, tá? É uma loja de tintas e ele tem aquelas cores, né? Uma máquina de cores personalizadas. Então a gente não vai entrar em termo técnico aqui do que seria essa máquina ou algo do tipo. Eu tô aqui para mostrar para vocês que primeiro identificamos um problema. Então aquele software não funcionava mais. Segundo, eu como o consultor ali da inovação, identifiquei como que era aquele funcionamento, fiz algumas anotações. Saindo do cliente, o que eu fiz? Eu abri o Gemini, o ChatGPT, naquele caso específico foi o ChatGPT, porém eu acho que seria até legal, eu vou ativar ele aqui agora, tá? Mas eu vou falar sobre o Gemini, que ele tem agora um modo live, que não é aquele áudio que precisa ser exatamente tudo que você precisa, e ele vai reproduzir aquele áudio. Se você der uma pausa, ele para também. O modo live ele deixa rolando. Então a primeira dica aqui do vídeo utilize o modo live para você tirar processos da sua cabeça, ou problemas que você está tendo, porque ele vai ajudar você a repensar, discutir, corrigir no próprio áudio e dali para frente ele vai organizando isso e aí sim você tem uma documentação um pouco melhor do seu problema, tá? Então, hoje, saindo desse cliente, o que eu faria? Abriria meu celular aqui no Gemini, aqui tem esse botão modo live. Ativando esse modo live, ele vai ficar aqui até você ter uma pausa de mais ou menos uns 3 a 5 segundos, que ele vai entender que você realmente parou de trabalhar, de informar, explorar a situação, e aí depois ele vai preparar toda a documentação para ele. Então eu vou falar aqui para ele, Gemini, eu estou fazendo uma live, estou fazendo um vídeo sobre um problema que foi identificado em um cliente. Este problema era um software que fazia cálculo de uma fórmula de pigmentação. Então o cliente chegava até o local, precisava de uma cor específica, o profissional identificava aquela cor e fazia uma mistura, colocando pigmentos. Então, por exemplo, um pigmento que seria o azul da marca X e o amarelo da marca Y. E aí ele precisa identificar, pesar exatamente quanto que foi de porção de tinta naquela fórmula. Dali para frente eu vou criar uma fórmula, ou seja, eu coloquei alguns pigmentos dentro desse software, desse cálculo. Dali ele gera uma fórmula com a documentação, né? Então quantos gramas de azul, quantos gramas de amarelo. E aí no sistema o que eu preciso?
eu preciso que isso gere um pedido para demonstrar quanto que custa aquela tinta, né? Quanto que é o produto final. Então eu tenho um sistema, seria um software web para explorar um pouco o cadastro de fornecedores, então são as marcas, o cadastro de pigmentos, que são as cores e quanto custa e a embalagem, e depois eu tenho esse cálculo com detalhes da fórmula, salvar essa fórmula e depois gerar um pedido que eu precisaria de um item visual, como se fosse um pedido que vai ser impresso mesmo para entregar para o cliente, com todo, né, os pigmentos que foram utilizados, qual que é a fórmula dele, quanto custou, e isso ficaria armazenado num banco de dados, onde esse cliente, se ele precisar de mais itens, né, de repente até uma porção, uma proporção diferente, ele monta para mim conforme a base inicial de cálculo. Então, nesse primeiro momento ele está comprando um 1000 ml de tinta, só que num segundo pedido ele pode comprar 2.000, 3.000, 3.500 ou somente 500 ml, e isso precisaria seguir a proporção da fórmula, refazer esse cálculo e gerar um novo pedido quando necessário. Então eu precisaria de um painel de uma navegação muito fácil, que tenha um campo de pesquisa, que tenha esse cadastro de fornecedores, pigmentos, fórmulas, a calculadora e os pedidos, tanto os novos pedidos como a relação e o banco de dados completos desses pedidos. Então, aqui ele já identificou, eu vou desativar aqui o modo live, tá? Então ele pensou que eu ia falar mais alguma coisa, né? Fantástica e resolve um problema real para quem trabalha com personalização. E aí ele tá falando aqui, né, qual que é vou abaixar aqui para não atrapalhar. Mas ele tá me falando, né, ele tá já discutindo, debatendo comigo, pegou toda a informação. E aí o que eu posso pedir para ele? Agora, eu quero uma documentação. Agora eu vou digitar aqui mesmo. Quero uma documentação de como seria essa plataforma. Por favor, crie um PRD técnico, tá? Isso é um termo utilizado na área de desenvolvimento de produtos. Crie um PRD técnico com todos os detalhes e forneça um super prompt para desenvolvimento Vibe Coding, tá? Então, aí aqui eu tô dando uma outra dica para vocês, além do Gemini, né? Então, do Gemini, como preferirem, mas primeiro você explora o seu problema, mostra para ele todas as dores, possíveis telas, comenta o que você gostaria. Então, repare que eu falei sobre busca, sobre banco de dados, sobre consulta das fórmulas, consulta dos pedidos. E aí você deixa ele trabalhar, ele está trabalhando aqui ainda no meu celular, e pede para ele gerar uma documentação técnica. Por quê? Isso vai te ajudar a identificar problemas. Então, às vezes, alguma coisa que você esqueceu, você vai lá naquela mesma conversa e debate com ele. Depois, você pode revisar todo esse documento. Então, abrir um Word, abrir um material, ou até mesmo dentro do prompt, revisar o que precisaria tirar, incluir, qual que é essa primeira fase, de repente dividir 1, 2, 3 fases da plataforma, dependendo do tamanho, e depois o resultado, né? Que é ter esse documento inicial, que é um material rico de informações e que mostra o real problema que você tem. Porque muitas vezes você precisaria contratar um consultor, no caso que eu fiz isso para esse cliente, ir até a operação, entender, ver o funcionamento, mas mesmo assim pode ser que alguma coisa passe, alguma coisa que naquele pedido não deu certo, não precisou. Então é importante que você participe desse primeiro momento assim de resolver o problema, né, de identificação do problema, e explore todas as informações que você precisa. Tá? Depois disso, qual que é o segundo passo, né? Aí, claro, uma pessoa técnica analisa essa documentação, revisa possíveis problemas e eventuais
critérios de segurança que precisa ter essa plataforma e onde que vai ser desenvolvido. Então eu vou pular essa parte de onde foi desenvolvido e como foi desenvolvido para o resultado do que eu consegui gerar em poucas horas de trabalho. Então eu fiz uma reunião, trabalhei dessa forma em algum LLM, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, e fiz essa revisão e gerei um sistema. Um sistema que no total, tá? Cerca de 2 a 3 horas de trabalho, eu consegui mostrar um resultado para esse cliente, tá? Então, aqui, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. É a plataforma funcionando, tá? Não precisou uma linha de código, não precisou todo um trabalho gigante sobre como desenvolver, se vai funcionar, qual banco de dados, qual linha de código, qual versão, qual ferramenta utilizada. Essa parte fica para um profissional que tenha experiência em desenvolvimento de sistemas, plataformas, navegação, experiência do usuário. E aqui, assim, eu trouxe algo bem cru, bem assim, ainda simples visualmente, que é o que ele precisa. É o que ele precisa lá no balcão da empresa dele, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês campo de busca que eu pedi. Aqui tem um dashboard, né, de quantos pigmentos foram cadastrados, fórmulas, pedidos gerados, enfim. Os últimos pedidos serão relacionados aqui. Aqui ele está limpo, tá? Em questão de banco de dados, informações. Tem só alguns testes que foram realizados e aí precisa sim conectar uma cloud, publicar isso. Aqui ainda é um beta tester, tá? Aqui eu cadastro os fornecedores. Então, conforme eu pedi lá, cadastro de fornecedor. Aqui eu cadastro os pigmentos. Então, eu coloco um código, né? Teste 001, por exemplo. Aí eu vou colocar o nome aqui, pigmento teste, certo? Opa. Pigmento teste. Fornecedor, seleciono aqui o fornecedor, tipo do produto. Esses campos até é muito fácil adicionar ou remover algum desses itens, tá? Aqui, vamos supor que essa embalagem vem 1000 ml e custa R$100, certo? Beleza, aqui ele já faz o cálculo, né, quanto que custa por ml e por grama, tá, esse item, e eu vou salvar. Beleza, cadastrei o pigmento de teste. E aí eu vou colocar aqui um outro, teste 002, tá? Vou colocar ele só como teste amarelo, é dessa outra marca, e aqui vem 1500 ml, por exemplo, tá? E custa R$200. Então a proporção ela já mudou um pouco, questão de preço e tudo mais. Já ficaria meio complexo, né, de você ficar ali na operação, fazendo cálculo e tudo mais para anotar esses cálculos. Aqui com uma plataforma simples você consegue resolver isso muito bem. E aí eu vou colocar aqui, que é o teste de tinta, vamos supor. Tá? Esse é o nome, o nome da tinta, né, da cor aqui, é o 001 teste. Beleza? Coloco uma descrição, as informações, se precisa preencher o fornecedor ou não, enfim. O que eu quero aqui? Eu quero um conteúdo de 900 ml, tá? E ela está ativa. Só que para gerar aquele conteúdo de 900 ml, eu utilizei, por exemplo, 700 ml, né, 700 gramas desse pigmento teste e 200 gramas desse outro pigmento, tá? Então você vê que ele proporcionalmente já faz aqui o cálculo tudo muito rápido. Aqui está online a plataforma, então assim, velocidade absurda. E eu consigo salvar essa fórmula. A partir dessa fórmula eu consigo gerar uma calculadora de precificação. Então eu tenho aqui um cliente teste que ele, com base no volume de 900 ml, então vamos supor que ele fez um pedido comigo anteriormente e era 900 ml, custava R$96. Né, isso preço de custo. Só que dessa vez ele vai comprar 3 litros. Então o preço de custo está aqui, 322. Eu coloco aqui uma margem de lucro, vamos supor que nesse caso é 50%, sem desconto, tá? Vou tirar aqui esse desconto, pagamento à vista. E aqui eu tenho toda a base de custo, de margem de
de lucro e preço final ali daquele produto. Claro que somente um teste de valores, lucro e tudo mais, não é o caso real ali da operação, é somente um teste para a gente simular aqui dentro do vídeo, tá? E eu gero esse pedido e aí aqui eu já tenho um pedido. Então, aqui eu vou ter controle de usuários, controle de administrador, todas as fórmulas, pigmentos, fornecedores, tudo de uma forma muito simples, muito funcional para a operação dele. E aí, de novo, o que eu quero trazer aqui para vocês? Aqui é um caso específico, né, de uma parte de fórmulas e pigmentos, mas isso pode se refletir em qualquer operação, em qualquer tipo de empresa, ter algum problema ou falta de um sistema, falta de um processo que com inteligência artificial de ponta a ponta, né? Então, um especialista em inteligência artificial, um especialista em sistema, desenvolvedores, tudo isso ia ficar muito caro para desenvolver isso. Hoje, a gente consegue, com poucas horas de trabalho, fazer uma plataforma bonita, funcional, resolvendo uma dor real ali da empresa e, claro, custo-benefício bacana. Então, se você tiver algum problema, alguma ideia, quiser bater um papo, conversar a respeito de como resolver o seu problema, eu estou à disposição. Manda uma mensagem aqui pra gente, deixa aí seu like no vídeo, se inscreva no canal e nossos contatos estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Valeu, obrigado, até a próxima!